Estação Pedras Altas, Antônio Dias de Vargas, Corag, 2005. Fotografia de 1903. Estância Vista Alegre, hoje São Manuel. Elvira Bonini, Maria José Dias Dávila, Manuel Faustino Dávila, Araci Ávila de Azeredo, Manuel Dávila, pai da Araci, falecido em 1918, durante a gripe espanhola. Casa do Mestre de Linhas, Raquel Carreiras e Miguel Carreiras, e os meninos, Rosendo Herodolfo Keglis. Fotografia de 1925. Ferraria de Albino Mesque. Fotografia do início do século XX. Casa de residência e ferraria de Albino Mesque. Fotografia de 1982. Castelo de Pedras Altas. Fotografia de 1940. Castelo de Pedras Altas e Cottage. À esquerda, em primeiro plano, a casa da família Bonini. Nesta casa, Elvira deu aula de 1927 a 1930 e funcionou a Agência dos Correios de 1931 a 1968. A Casa Branca vista com parte do arvoredo que existia em seu pátio fronteiro. Fotografia de 1989. Antiga Casa de Gilberto Acosta. Antiga Casa de Oldon Foupinho, e adiante, quase em ruínas, a residência e ferraria de Albino Mesque. À esquerda, sobrado construído em 1904 por Deoclésio Feijó, com a cobertura alterada. À direita, casa também construída por Deoclésio Feijó em 1899, onde instalou comércio. Foi demolida no início da década de 80. Fotografia de 1968. Sobrado de Otaviano Cássio Campelo construído em 1917 e demolido no início da década de 80. Fotografia de 1982. Pedras Altas vista do leste para quem chega de Pinheiro Machado. Em primeiro plano o cemitério antigo da localidade. Vista parcial da Avenida Comendador Dávila. Em primeiro plano à esquerda, vê-se a antiga casa de Honorina Ferreira, onde esteve a central telefônica, de 1933 a 1965. Parte dos oficiais do 17º Corpo Auxiliar comandados pelo Coronel Hipólito Ribeiro. Em pé da esquerda para a direita, 1º-Tenente Arthur Rocha, 2º-Tenente Índio Veleda, 2º-Tenente Nelson Lucas, 2º-Tenente Simões Lopes, 2º-Tenente Provisório Pedroso, 1º-Tenente Maneco Paraguai, 2º-Tenente João Bueno, 2º-Tenente Valentim Régio, 2º-Tenente Zaraiva. Sentados da esquerda para a direita, Capitão Pipi Costa, Capitão Alberto Sarubi, Capitão Ares Siqueira, Coronel Hipólito Ribeiro, Major Galdino Bueno, Cadete. Fotografia de 1923. Portão de ferro feito para a Casa de Fontinscal do Amaral, em 1931, fabricação João Albino Mesque. Em primeiro plano a Casa Dourinho. Construída em 1927, por Teodoro Afonso Peixoto. De 1941 a 1967 foi tabelionato, distrital, e atualmente é propriedade do Itaevaté Clube, fundado em 29 de novembro de 1971. Em primeiro plano à direita a residência de João Peixoto. Fotografia de 1972. Zina dos Santos Bonini. Ao fundo, a agência de peças de Demétrio Silva. Fotografia de 1941. Irene Ferreira Bonini. Ao fundo a bomba de gasolina Shell e a agência de peças de Demétrio Silva. Fotografia de 1955. Ao centro a casa de 3 peças, onde começou a barbearia, restaurante e depois Hotel Brasil. Na calçada do Hotel Brasil. Ataliba Cunha Kiki. Cidadão não identificado. Oriocildo Rodrigues. José Dias. João Batista Bonini. Fotografia de 1952. Avenida Comendador Ávila sentido leste-oeste. Em primeiro plano, à direita, prédio que pertenceu a João Albino Mesque, onde funcionaram salas de aula, em 1932. Fotografia de 1968. Capela São Manuel em 1955. Atingida por raio em 1963,
teve campanário e porta variados. Capela de São Manuel com degraus modificados desde 1967. Casa construída por Tony Pinho em 1927. Neste prédio instalou-se a primeira padaria da estação, entre 1932 e 1935. Depois sapataria Dalcu até 1950. E 4. Zapataria Bonini até 1962. No centro a residência e casa comercial de Fontinska ao Amaral. Na extrema direita, parte do prédio da antiga Mendes de Marais. Prédio construído em 1931 por Dorival Teixeira de Melo. Avenida Visconde de Mauá. Da esquerda para a direita. Casa de Germano Pinho em 1930. Casa de Francisca Vaz do Amaral construída em 1931. Barraca de José Fernandes, depois Mendes de Marais construída em 1931. Rua Capistrano de Abreu, à esquerda, casas que pertenceram a Cassiano Santos. Prédios construídos por Ulisses Aquino. À esquerda, residência da família construída em 1935 e à direita, prédio construído em 1936, onde funcionou um cinema. Fotografia aérea de 1937. Paulino de Castro. Fotografia de 1938 na Estância do Lajeado. Prejudicada a visualização do Chevrolet Pavão ano 1927. Formandos em 14 de dezembro de 1946. Da esquerda para a direita fila atrás, Tereza Silveira, Tereza Pinho, Walter Hesson, Zina, Hernandes Veleda, Maneco Acosta, Yolanda Hessel, Rosinha Dias, Clares Gomes, Antônia Sorodo, Cláudio Gomes, Lani Gonçalves. Fila de trás da esquerda para a direita, Geunia Costa, Professora Zina Bonini, Jurema Fonseca, Horaci Trindade, Líder Dias, João Carlos Santos, Zola Aquino. Fotografia de 1948. Time de futebol do Grupo Escolar Assis Brasil. Em pé da esquerda para a direita, Nicolau Trindade, Horaci Trindade, Eusébio Souza BTV, João Carlos Santos, Ricarte Madruga, Eupídio Castro Faquinha. Agachados na mesma ordem, Aldo Silva, Rigoberto Rodrigues, Antônio Carlos Corrêa, José Fonseca Melo. Fotografia de 1948. Grupo Escolar Assis Brasil. Inaugurado em 24 de abril de 1940. Fotografia de 1959. Avenida Comendador Dávila, próximo ao Hotel Brasil. Ao fundo, no recinto ferroviário, vagões boiadeiros. José Manuel Ávila Azeredo, bisneto do Comendador Dávila, entre dois tropeiros. Fotografia de 1940. Antigo Corredor das Tropas. Ao fundo, o Cerro da Guarda. Avenida Visconde de Mauá. À direita, a futura praça e a palmeira recém-plantada. Em primeiro plano, Glares Peixoto Gomes. Cima Velalá. Tereza Lourenço. Ford Coupé ano 1951, de Jaime Rijo. Reformado e vendido a João Dirceu Bueno Ceceu. Fotografia de 1968. Folga o Canadense ano 1951, de Jaime Rijo. Fotografia de 1959. Chevrolet ano 1948, de Enestor Marins. Pertencerá a João Carlos Santos. Fotografia de 1952. Locomotiva número 630, equipada com 4 cilindros e 10 rodas de tração. Eram as desta série de número 621 a 630, as mais potentes máquinas e as que maior tonelagem carregavam nas rampas de Pedras Altas, pela ferrovia Rio Grande-Bagé, envolvidas em desastres ao longo da linha. A número 623 descarrilou com todos os vagões entre Pedras Altas e a estação José Saltoen, onde morreu o maquinista César Mesati, a 26 de fevereiro de 1925. A de número 629 estourou a caldeira em março de 1945, ocasionando o falecimento de seus 3 tripulantes, entre a bomba de Candiota e a estação Candiota.
A de número 626 tombou com o trem inteiro, entre Dario Lassance e Candiota, quando faleceram todos os tripulantes, em abril de 1948. Fotografia de 1948. Chegada do trem de Bagé em Pedras Altas, tracionado pela locomotiva número 809. Em segundo plano, vê-se a locomotiva número 520, que nos anos de 40 e 50, fazia o trem chamado Vai e Vem, entre as estações Biboca e Pedras Altas, puxando pequenas composições de vagões de carga. À direita, próximo ao poste, estão Yolanda Hessel e Irene Bonini. Fotografia de 1950. Estação Pedras Altas. Da esquerda para a direita, Carlos Freitas, Antonio Bonini, Zina Santos, Jane Gomes e amigas. Fotografia de 1948. Estação Pedras Altas. Antonio Bonini, João Tomás Amaral. Fotografia de 1948. Estação Pedras Altas. Leda Gomes Nobre entre amigas e João Tomás Amaral. Fotografia de 1946. Estação Pedras Altas. Estação Pedras Altas. Fotografia de 1969. Fundações do Hospital de Pedras Altas. Hospital Rural de Pedras Altas. Fotografia de 1965. Posto Texaco inaugurado em 23 de julho de 1936. Fotografia de 1964. Posto Texaco no entroncamento da Avenida Comendador Ávila com Visconde de Mauá, ao fundo a Praça João Afonso Peixoto. Agência do Sul Banco. Quarteirão Norte da Visconde de Mauá. Fotografia de 1968. Bandoneon de Valentim Rosa, trazido do Uruguai em 1898. Parte do conjunto regional de Demétrio Silva. Da esquerda para a direita, flauta, Demétrio Silva. Violão, Irim Amaro da Silveira. Violino, Jadir Ribeiro. Acordeon, Isaac de Oliveira. Em primeiro plano ao centro, violonista Ivo Veleda. Fotografia de 1934. Flauta de Demétrio Silva, adquirida em Pinheiro Machado em 1922. Jazz União, Lidio Alves Banjo. Carlos Bonini acordeon. Valdemar Fernandes violino. Fotografia de 1945. Da esquerda para a direita, Valdemar Fernandes violino. Érico Corrêa acordeon. Jorge Machado pandeiro. Verani Monteiro cavaquinho. Wilson Monteiro violão. Fotografia de 1965. Érico Corrêa acordeon. Gilberto César Acosta Rijo violão. José Edson Madruga cavaquinho. Alcibil Massen bateria. Jaco pandeiro. Fotografia de 1969. Valdemar Fernandes violino. Érico Corrêa acordeon. Alcibil Massen pandeiro. Fotografia de 1970. Da esquerda para a direita, Tomazito. Antonio Bonini. Almir Freitas. Lalo Acosta. Antonio Satelã Satinho. Alessio Ribeiro. Osvaldo Filhinho. Conceição. Jadir Ribeiro. Antenor Medeiros. Luiz Aquini. Fotografia de 21 de julho de 1935. Da esquerda para a direita, Eu Pedi o Pico Aquino. Ramão Martins Soares. Marreco. Antonio Satelã Satinho. Libio. Lambari. Dalmácio. Agachados na mesma ordem, Domingos. Edgar Martins Keglis. Luiz Dias. Batata. Negrinho. Fotografia de 1941. Em pé, da esquerda para a direita, Dari Castro. Carlos Bonini. Carlos Formiga. Valdemar Fernandes. Lidio Alves. Alfeu Dias. Atanagildo. Agachados. João Pereira. João Machado. João Tomás Amaral. Gustavo Bonini. Figueiredo. Fotografia de 1946. Em pé, da esquerda para a direita, Aldo Silva. Valdemar Fernandes. José Duarte. Wanderlei Peixoto. Gustavo Bonini. Lucy Santos. Antônio Dias Vargas. Agachados. Waldeck Melo. Carlos Bonini. Aldrovando Duarte. Eri Silva. Hugo Maglione.
Fotografia de 1957. Ipé. Waldeck Peixoto. BTV. Ricarte Madruga. Ivan Porciúncula. Edgar. Antônio Dias Vargas. Agachados. José Carlos. Luiz Antônio. Celso Fernandes. Ivo Porciúncula. Negrinho. Anildo. Fotografia de 1963. GUPA. Grêmio União Pedras Altas. De pé, da esquerda para a direita. Andreia Madrinha. Waldeck Acosta Peixoto. Ricarte Madruga. Fernando. Ivan Porciúncula. Anildo. Antônio Dias Vargas. Agachados. Ivo Porciúncula. Celso Fernandes. José Carlos. Luiz Antônio. Antônio Dácio. Olavo Rezin e Chevrolet 1934 que pertenceu a Basileu Marons de Azeredo. Fotografia de 1946. Olavo Rezin trabalhou com o Chevrolet 1948 19 lugares até 1954 quando se aposentou. Fotografia de 1951. Chevrolet Gigante propriedade de Clóvis Rosa, Ivone Trindade, Gilma Vilela, Tereza Lourenço, João Tomás Amaral, Olda Amaral, Clares Peixoto Gomes, Gustavo Bonini. Fotografia de 1948. Avenida Comendador Ávila, vista no sentido oeste-leste. À esquerda, entroncamento do Corredor das Tropas. À extrema direita, leito dos trilhos e parte da mangueira do embarcadouro de gado. Fotografia de 1971. Avenida Comendador Ávila. Subdelegado der Polícia Alcides Bank Lima Tito. Fotografia de 1949. Rua Visconde de Mauá em tempos de carretas de boi. Da esquerda para a direita, Ataliba Cunha Quinquim. Seu neto Ataliba. Antônio Dias Vargas. Eusébio Souza. João Tomás Amaral. Dirceu Passos. Fotografia de 1964. Praça Doutor João Afonso Peixoto. À esquerda a palmeira, primeiro ornamento do logradouro. Fotografia de 1964. Rua Doutor Pedro Osório vista de leste para oeste. Fotografia de 1990. Rua Doutor Pedro Osório vista de oeste para leste. À direita, os prédios que pertenceram a Ulisses Aquino. Na foto, Ramona Moreno Silveira. 5 casas que pertenceram a Otaviano Campelo.